Rio TV Debate. Olá! O desenvolvimento das tecnologias de comunicação, com o surgimento de novas mídias e a convergência entre elas, trouxe demandas e necessidades que não são atendidas pela legislação vigente. A reformulação do marco regulatório do setor é um desafio que o Congresso Nacional precisa enfrentar. Para isso, foi criada a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular, a Frente Com, movimento de âmbito nacional, mas que vem sendo acompanhado em outras esferas de governo. Na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, já existe a Frente Parlamentar em prol da democratização da comunicação e cultura, que traz a discussão para as necessidades do município. As TVs legislativas também estão inseridas nesse contexto e têm um papel fundamental para a democratização da informação. E a Rio TV Câmara aproveita esta edição do Rio TV Debate para comemorar os 4 anos de suas novas instalações, que permitiram ampliar sua programação. O vereador Raimon, membro da Frente Parlamentar em prol da comunicação e cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, teve um problema de saúde e não vai participar do debate. Estão aqui comigo uma das coordenadoras do Fórum Nacional de Democratização da Informação, a psicóloga Roseli Goffman. O vice-presidente da Associação Brasileira de TVs e Rádios Legislativas, a Astral, e também diretor da Rio TV Câmara, André Mota Lima. E o membro da coordenação colegiada da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular, deputado federal Jean Willis. E você de casa também pode participar do Rio TV Debate ao vivo pela internet, no endereço www.câmara.rj.gov.br e participe também enviando perguntas para a Silvia Serra, não é isso, Silvia? Pois é, Francis. Boa tarde. Quem quiser participar do programa pode mandar sua pergunta para riotv@câmara.rj.gov.br ou ligar para 3814-1101. Obrigado, Silvia. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Eu gostaria de começar com a primeira pergunta sobre essa frente parlamentar, que eu queria saber o seguinte: quais são os principais pontos de discussão dessa frente parlamentar e o que está sendo discutido, quais são as ações daqui para frente que vão ser empreendidas pela frente? Essa frente parlamentar pela liberdade de expressão e democratização da comunicação com participação popular. O nome é grande, mas é isso mesmo, e tem que marcar a participação popular, porque a gente quer discutir o novo marco regulatório. O objetivo principal é discutir o novo marco regulatório das comunicações no Brasil, dada a presença das novas tecnologias da comunicação e do impacto delas, né, não só no mercado das comunicações, mas o impacto na vida das pessoas. A frente tem a proposta de discutir esse novo marco regulatório, está mais próximo ali do Poder Executivo, do governo federal, das políticas públicas do governo federal em relação à comunicação, e também acompanhar os projetos de lei ligados à comunicação que já tramitam na casa. É importante lembrar que essa frente ela foi uma iniciativa da deputada Luísa Erundina, que é uma pessoa bastante admirável como uma figura democrata. Quando eu digo democrata, não é do democrata, mas uma pessoa que tem uma paixão pela democracia, e por isso ela fez questão que essa frente fosse mista e que ela tivesse a participação popular. Né? É fundamental que a sociedade civil acompanhe, saiba quais são os projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional, que dizem respeito à comunicação, e que a sociedade civil discuta mesmo, seja bem informada, bem pautada sobre esse novo marco regulatório. Quem participa dessa frente parlamentar? Olha, além dos parlamentares, né? Além dos parlamentares, tem uma série de entidades. Tem o Intervozes, que participa ativamente, o ABRAS, que é a Associação Brasileira de Combate à Corrupção Eleitoral, nós temos a Associação de Rádio e TV, FENAGE, o setor privado foi convidado, né, os empresários, na verdade, a representação dos empresários do setor. Essas entidades foram convidadas, mas elas não se fizeram presentes, né, mandaram representantes, a gente sabe por quê. Então é isso, além dos parlamentares, ou seja, eu esqueci também de falar do deputado Emiliano José, do PT da Bahia, que ele e a deputada Luísa Erundina foram, assim, digamos assim, os dois que iniciaram o processo. E depois, a reboque, veio eu, digamos assim, fui um dos primeiríssimos deputados a me juntar a eles dois para a gente começar a estruturação da frente. Eu tenho um interesse particular nesse quesito, eu sou jornalista, trabalhei durante muito tempo em jornal, né? Hoje eu estou num outro lado, saí da militância para
trabalhar, fazer a política institucional, e esse tema me interessa muito, o tema da democratização e da liberdade de expressão. E é importante lembrar que a gente colocou no nome da frente liberdade de expressão, porque toda vez que se tenta discutir, né, um controle social sobre o serviço público de comunicação no Brasil, certos setores acusam essas pessoas de como dizer, atentadores da liberdade de expressão, de pessoas contra a liberdade de expressão ou a favor da censura. E não é verdade. André Mota Lima, você acha importante que as outras esferas de governo que se discutam essas questões em relação à democratização da comunicação também no âmbito municipal, estadual, quer dizer, mais próximo da gente mesmo? É pena até que o nosso Raymond tenha ficado doente aqui pouco antes do debate começar, né? Não se sentiu bem, porque ele poderia relatar a preocupação da Câmara Municipal em relação à discussão desse tema. E por quê? Se a gente for pegar a própria regulamentação dos canais no processo digital, e mesmo que já existe nos cabos, acabou que legalmente um conselho de comunicação de âmbito municipal teria, segundo a legislação, o papel de gerir um canal comunitário, de gerir o chamado canal da cidadania, que não ficou bem claro. Então, de certa maneira, cabe a uma Câmara Municipal, na escolha desse conselho amplo de participação de vários setores e segmentos, até representantes também que seja do lado patronal, do lado dos donos de veículo, conseguirem com isso estabelecer critérios para uma participação democrática da cidadania nesse canal novo, que a gente mais tarde pode até esclarecer aí as dificuldades de implantação, porque o sistema de implantação da TV digital no Brasil acabou levando uma puxada de freio, né, no final do governo Lula para o início do atual governo, o que também é de se convir que é uma questão natural, principalmente no momento que ele foi casado com um plano nacional de banda larga e deixou de ser uma coisa sozinha, né? Isso com o tempo a gente explica melhor. Obrigado, André. Mas eu queria que a senhora me falasse sobre as discussões, né, do Fórum de Democratização. Quais foram as discussões, quais são os pontos também que estão sendo abordados? Mais ou menos como o Jean explicou para a gente. Na verdade, primeiro, boa tarde aos telespectadores, boa tarde meus companheiros aqui de debate. O que eu acho importante é uma mudança de ângulo que está acontecendo. A formação dessas frentes parlamentares, tanto a nível municipal quanto a nível lá da Câmara Federal, elas querem dizer o quê? Hoje em dia, há uma mudança na correlação de forças da política. A quantidade de deputados que nós tivemos assinando pela frente parlamentar, para mim, foi uma coisa extraordinária. Para mim, quero dizer, para o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Quando, em algum tempo, nós tínhamos 190 deputados assinando por uma convocação de uma frente parlamentar, na verdade, pelo direito à livre comunicação. Quando? Nós nunca tivemos isso na nossa história. E aqui no Rio de Janeiro, participei junto com o vereador Raymond também, porque eu sou carioca, né, sou daqui, então acabei participando do lançamento da frente municipal aqui, que inclusive amanhã às 10 horas se reúne novamente na Câmara. Só que ela junta comunicação e cultura, porque na verdade são dois temas muito imbricados, embora a gente tenha os poderes diferenciados. E, na verdade, com o processo de digitalização, o que acontece? Quem vai produzir conteúdo para essa digitalização que virá, né? A gente sabe que houve uma certa mudança de prioridade que você menciona com a questão do Plano Nacional de Banda Larga. Mas, de qualquer maneira, o que está em jogo é a conselhos de comunicação social a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. Inclusive, é uma regulação que existe na Constituição que não foi obedecida até o presente momento. Há 20 anos que o Congresso não convoca esse Conselho de Comunicação. Chegou a ser montado até. Que seria, exatamente, parece assim um balão de ensaio. Então, o balão de ensaio é o seguinte, já foi um balão de ensaio. Eu estou dizendo que agora há uma mudança na correlação de forças. Tanto aqui no Rio de Janeiro, quando nós tivemos vários parlamentares aqui da Câmara dos Vereadores assinando a convocação da frente, quanto a nível nacional. E a nível estadual já há um projeto em trâmite convocando o Conselho Estadual de Comunicação,
que é uma legislação que existe, mas é aquela coisa, é lei, mas não se cumpre. Por que o nome dessa frente tem que ter participação popular? Porque é do interesse de cada um de nós, da sociedade civil, fazer parte desse debate. Isso não é uma prioridade somente dos jornalistas, somente dos radialistas, somente das pessoas que trabalham com comunicação, mas é o interesse da população. Por quê? Porque educação, gente, não se dá só na escola. A violência, a cultura da violência que a gente assiste, né? Esse excesso que muitas vezes se cometem nas concessões públicas, são excessos. Não tem ninguém que está assistindo aqui o programa, nem sentado aqui, que jamais se sentiu assim, tranquilo com relação ao que é veiculado na concessão pública. É fundamental que nós tenhamos direitos que sejam legitimados. E nós não temos outra forma de fazer isso do que ter representação nos conselhos das TVs que são concessões públicas. Ter representação significa amplos segmentos da sociedade, que tenha governo, que tenha os profissionais e que tenha ampla representação dos segmentos sociais, que são 100 entidades que assinaram pelo lançamento da Frente Parlamentar lá no Congresso. 100 entidades, inclusive o Conselho Federal de Psicologia, do qual eu faço parte. E as TVs, como você me explicou, as TVs privadas estão inseridas nesse contexto? Com certeza. Porque existe O que é esse marco regulatório? A gente fica falando marco regulatório, parece um bicho de 7 cabeças, um fantasma, uma assombração. Então, eu, como psicóloga, vou falar de fantasma. Né? Me sinto à vontade, porque é o que a gente faz no exercício profissional, é transformar os fantasmas, os medos, os terrores, o sofrimento humano em alguma coisa, né, mais real e mais, vamos dizer assim, dentro da justa medida. Então, o que acontece? Não há terror em relação à participação da sociedade nesse debate. Não há nenhum fantasma. O que há é que educação não é só na escola, educação é na concessão pública, educação é na TV. Hoje em dia, a cultura da violência, ela é muito veiculada pela televisão. A gente precisa ter maneiras de nos proteger enquanto sociedade e ter um conteúdo mais variado de programa. Não estou dizendo para não ter programa de violência, porque eu sei que tem gente que gosta. E numa sociedade democrática, é preciso legitimar todos os direitos. Agora, que esse programa de violência não seja inserido durante o dia. Ah, é jornalístico, então pode ter violência. Mas a criança que está assistindo, ela não sai da sala. Entendi. Bom, Silvia, a gente tem uma pergunta de um telespectador. Lê Isso. pra gente então, por favor, Silvia. A Joana Santos, do Flamengo, pergunta: a TV pública não corre o risco de ser sempre chapa branca? Obrigado, Silvia. André, eu acho que eu vou começar. Bem, correr risco corre. Às vezes a gente lembra os tempos idos da ditadura e algumas televisões comerciais também foram chapa branca, né? Verdade. De determinada maneira, o risco não é apenas de TVs públicas, embora possa ser maior. Há um entendimento que a gente tem que minorar isso, mais do que pela participação popular, até pela concepção que se possa ter de uma televisão pública. É bem verdade que o governo Lula, no final, já de seu segundo governo, né, o segundo governo Lula, ele procurou até criar esse conceito de TV pública ou tentar unir o que era a Radiobras, que é nitidamente o canal da chapa branca, o canal da divulgação dos atos de governo, com a TV Educativa do Rio e do Maranhão tentando criar, então, a EBC. É discutível, é extremamente discutível, os companheiros de lá vão ficar chateados comigo, que isso seja realmente uma TV com um caráter público, por maior que seja o interesse. Isso é louvável e tem que ser elogiado. Mas a TV, e aí vão pegar o exemplo do Legislativo, ela não é uma televisão como outra qualquer. Ela é uma televisão da instituição. E ela se torna democrática na medida em que ela mostra ao cidadão a atividade desse legislativo, dos seus representantes. Quer dizer, quanto maior a transferência de informação e a transparência, melhor dizendo, né, do que ela executa como programação, maior será o seu caráter público. Né? Igualando, inclusive, que é um cuidado que a gente tem aqui, a participação de todos os parlamentares. Não privilegiar A, B ou C porque está num cargo de poder ou porque tem maioria. A gente tenta
que é a característica do próprio legislativo, é o controverso, né? A minoria poder falar, a maioria poder falar. Isso a gente preserva enquanto canal no município do Rio de Janeiro. E, aí falando também um pouco como vice-presidente da Astral, é o conceito de todos aqueles que se fazem representar na entidade nacional defender essa bandeira, de que os canais legislativos têm que ser cada vez mais públicos, embora não é um canal que esteja voltado para uma visão crítica, por exemplo, da própria ação do legislativo. Não é isso que se espera, inclusive, desse canal. Ele tem que abrir essa crítica, a sociedade tem que se manifestar, especialmente na hora do voto. E é preciso relativizar também a noção de chapa branca. Eu acho que um grupo privado que explora uma concessão de TV e rádio no interior, no estado, e cuja programação é utilizada para eleger determinados candidatos e para sustentar determinados grupos políticos e para constituir curral eleitoral, é muito mais nociva à democracia do que as TVs ditas chapa branca, que são as TVs públicas, que se preocupam com a divulgação do trabalho parlamentar. É preciso que a sociedade esteja atenta a isso, por exemplo, né? Que determinados políticos que se sustentam, inclusive, mantendo seus privilégios, se reelegendo e constituindo suas capitanias hereditárias, ou seja, elegendo seus filhos por aí, se beneficiam, por exemplo, dessas concessões, de uma concessão pública, da exploração privada de uma concessão pública, e nesse sentido é muito mais chapa branca para mim do que uma TV pública. E não só a programação legislativa, mas também as televisões legislativas, elas podem fazer outros tipos de programação culturais, sociais, né? Como a gente costuma fazer aqui na Rio TV Câmara, que tem os tipos do Rio, que são pessoas que caracterizam o Rio de Janeiro, temos os bairros do Rio também, enfim, abordando também a questão cultural, que é um papel da TV pública também, né? Abrir espaço para isso. É a própria tradição que tem da TV Câmara Federal e da TV Senado, de grandes documentários, de grandes, até músicas, ou seja, aquele espaço que normalmente a TV comercial só dá aos artistas consagrados, e esse tipo de TV tem a possibilidade de democratizar mais a cultura, o que remonta para aquilo que falou a Roseli em relação à junção de cultura com comunicação, no caso específico do município do Rio de Janeiro. Bem, a propósito disso, é importante assim, a TV pública ela não pode ter horror do entretenimento. A TV pública ela tem que ter afinidade com o entretenimento. Cada vez mais a educação ela está ligada ao entretenimento por causa dos meios, porque as crianças hoje já são criadas na interação com as mídias digitais. Então, eu acredito que a gente tem um enorme potencial, maravilhoso potencial, para não fazer da TV pública aquela coisa chata, massiva, aborrecida, que lembrava os tempos que eu era criança e assistia aquela aula de moral e cívica. Né? Alguém deve ter passado por essa vicissitude aqui horrorosa. Depois mudou para o SPB. Então a TV pública, me parece assim, inclusive o FNDC fez muita força para a criação da EBC. Eu discordo um pouco da tua posição, já que é um debate, me dou esse direito, dizer assim, é uma possibilidade que nós temos de uma rede nacional em contraponto às redes nacionais hegemônicas. Não é que eu acho a rede nacional mais importante. A rede nacional ela é tão importante quanto a programação local, mas não se pode abrir mão dela enquanto um efeito de atingir uma população maior. O que eu quero dizer com isso? Houve uma massificação e uma hegemonização de um tipo de padrão de beleza, de um tipo de padrão cultural, de um tipo de padrão comportamento que é veiculado pela maravilha técnica que essas emissoras privadas atingiram em rede nacional. Então você vai a qualquer lugar do Brasil, você encontra a mesma roupa, você encontra a mesma linguagem. Na verdade, as localidades estão perdendo a identidade. Então o contraponto da TV pública é poder resgatar essa identidade em rede nacional. Por quê? Porque pelo marco regulatório, agora vamos voltar àquele fantasma, nós temos três sistemas. Um comentário antes de você entrar no marco regulatório, porque já que é um debate, a gente tem que se permitir. Claro. Eu concordo exatamente com ela, mas é preciso lembrar também que as populações, as culturas não são tão passivas assim. Claro que há uma tendência à hegemonização, desculpe, a palavra não é essa, mas homogeneização. Tornar tudo homogêneo, muito igual. Claro que há essa tendência. Mas as culturas também sabem se defender. As culturas também oferecem resistências e prevalecem. E ali negociam com essa tentativa, digamos assim, dos meios de comunicação de massa, de massificar os comportamentos e as culturas. Tem as suas maneiras de resistir.
Claro que com isso a gente não está abrindo concessão para esse tipo de violência cultural promovida pelos meios de massa, mas também a gente não pode considerar que as pessoas, as populações, os grupos não se defendem, não têm suas resistências culturais. Tem um exemplo que eu costumo dar nas minhas aulas para os alunos, a dificuldade, por exemplo, que a Coca-Cola teve de se inserir no Maranhão por causa do Guaraná Jesus. Então, como a população resistiu e a Coca-Cola teve, ao fim e ao cabo, que ceder. Me parece, não sei, não posso confirmar essa informação, mas a Coca-Cola acabou adquirindo a fábrica do Guaraná Jesus porque as pessoas não deixavam de tomar o Guaraná Jesus para ceder a Coca-Cola. Então tem um tipo de resistência ali cultural que as populações estabelecem. Com isso, a gente não tem que negligenciar o que ela falou, que é algo muito importante. Então, essa insistência, eu até quero lembrar aqui que eu conheço esse diretor aqui de um bloco de rua, que é uma insistência cultural do Rio de Janeiro, que se o Rio de Janeiro não tivesse insistido nos blocos de rua, eles estariam acabados hoje. E hoje em dia até existem políticas para apoiar os blocos de rua. Quer dizer, endossando o que o deputado Jean Willis está colocando, que é perfeitamente verdadeiro. A cultura popular, ela insiste diante dos padrões hegemônicos, mas a gente tem que também criar recursos de propiciar que essa cultura apareça, que ela tenha visibilidade, que ela se torne orgânica no Brasil inteiro. E a maneira que nós temos de fazer isso é aquele nomezinho, participação popular. Então, voltando para o marco regulatório, eu acho que vou tentar explicar de uma maneira simples e rápida. Nós temos 3 sistemas dentro da comunicação: o sistema público, o sistema estatal e o sistema privado. O sistema privado todo mundo conhece, que são as grandes redes que se esmeraram em técnica, que têm programações equivocadas, mas também têm programações de grande beleza, estética, técnica e de valor cultural. Quer dizer, não vamos procurar não ser maniqueístas, né? E a TV pública, que ela agora, vamos dizer assim, está mais impulsionada com a criação da Rede Brasil, ela tem que ser um patrimônio público. Ela tem que ir na cultura popular, ela tem que fazer resgate de valores, etc. e tal. E para isso ela precisa ter um conselho de acompanhamento que tenha a diversidade dos segmentos sociais. E a TV estatal, que aqui no Rio, ela é bem exemplo, a NBR. A NBR transmite a atividade dos ministros, a atividade da presidenta. Então, ela é a TV, vamos dizer assim, se a gente for chamar chapa branca, eu chamaria essa. E a TV Brasil, ela tem que ter, e cabe a nós, fazer com que ela cumpra isso, cada vez mais o caráter público, o caráter de ser uma TV nitidamente do povo brasileiro, e não uma TV só de informações de ministério, de presidência, etc. E completando o que a Roseli falou, é importante lembrar que, embora existam TVs privadas, essas TVs estão explorando uma concessão pública. Então, essas TVs têm algumas regras para obedecer, que essas regras deveriam ser obedecidas caso houvesse uma regulação dos dispositivos da Constituição que dizem respeito à comunicação e à radiodifusão no Brasil. Então, por exemplo, a violência simbólica contra minorias, por exemplo, uma programação que violente minorias, que não proteja, por exemplo, as crianças e adolescentes, os negros, por exemplo, as mulheres, a população LGBT, as pessoas com deficiência, essa programação não poderia estar no ar, por exemplo, esse tipo de violência simbólica. A diversidade cultural do país deveria estar ali representada. A produção independente deveria ser fomentada. Então, existe uma série de questões que há dispositivos na Constituição apontam, há uma série de questões que precisam ser regulamentadas. Daí a necessidade de um novo marco regulatório. Embora as TVs sejam privadas, a concessão é pública, é um serviço público. A Constituição garante, lá diz que esse é um serviço público da União, que ela pode explorar pessoalmente ou ela pode conceder. E aí as pessoas, os grupos, os oligopólios e monopólios não podem fazer essa exploração para benefício próprio. Tem que ser para benefício da coletividade. Isso que é importante. Obrigado. Roseli, só para a gente encerrar essa questão, antes de ir para a pergunta dos telespectadores que a Silvia está me esperando ali, eu queria saber o seguinte: o que mudou da TV para a TV Brasil? Porque a TV também era uma TV pública, que cumpria esse papel público, tinha uma programação cultural extensa, não tinha vinculação com o governo federal, assim, no sentido editorial, claro que era do governo federal, mas nunca o governo federal interveio na programação da TVE. O que mudou da TVE para a TV Brasil? Bom, vamos lá, vamos responder mesmo. Vamos dar um exemplo, não vamos falar daqui, vamos falar da TV Cultura. Vocês têm acompanhado o que está acontecendo com a TV Cultura.
sucateamento, demissão O caso em é bom massa. esclarecer que a TV Cultura que ela se refere é de São De São Paulo, Paulo. com TV caráter Cultura de estadual. São Paulo Isso. tem caráter estadual. Quer dizer, depende de onde vem o financiamento. A fonte de financiamento, ela é decisiva nesse estabelecimento de valores, de critérios. Então, eu estou falando do exemplo da TV Cultura, que é sempre importante mencionar que na verdade, a gente tem que saber de onde está vindo o fomento para aquilo existir. Aqui, por exemplo, eu não sei de onde vem. Vem da Câmara? Vem essa TV aqui? Essa TV é da Câmara. É da Câmara. Então, a Câmara Isso financia. A fonte de financiamento determina. Eu diria que é quase o mesmo problema das TVs privadas com concessões públicas. Quem determina o valor, a mensagem, é um anunciante. Quem determina o valor e a mensagem na TV dita pública é aquele que dá o fomento. Então, por isso que tem que ter um marco regulatório, para permitir que a TV esteja livre, que ela tenha uma fonte de financiamento garantida em Constituição e que ela tenha uma liberdade de execução da sua programação, de entretenimento, jornalística, inclusive da crítica. Por que não? Por que não? Sabe, estamos numa sociedade onde hoje, dentro de uma democracia, aqui é muito importante fazer com que tenha vigor a palavra crítica. O vigor no sentido, vamos ver, vamos criticar, porque é uma democracia, nós podemos falar, então podemos transformar esse país num país melhor para todos. Então vamos exercer a crítica, vamos abrir esses conselhos, vamos participar deles, para poder realmente fazer uma TV democrática. Porque ele perguntou claramente a diferença entre um e outro. Eu diria que, tecnicamente, foi uma reafirmação de um conceito de rede nacional que a TVE estava perdendo. Quando ela cita a TV Cultura, acabou não complementando a nossa coisa ali, é que há uma crise momentânea de gestão, com mudanças a partir dessa fonte de financiamento, com mudanças claras de programação, de objetivos. Alguns dizem até com uma tendência mais comercial do que anteriormente, já que a TV Cultura de São Paulo se notabilizou por programas educativos na área infantil muito importantes, teve a Rá-Tim-Bum e vários outros, e acabou se constituindo numa rede. E a educativa perdeu espaço. A reconstituição em EBC, na verdade, revigora o conceito de uma rede, que é a Rede Brasil, e fortalece. E, simultaneamente a isso, por coincidência ou não, o fato é que a TV Cultura abandonou esse conceito de rede, está em cabo em algumas programadoras, e a TV educativa se transformou na Rede Brasil com canal aberto, diferentemente da TV Cultura, e pegando exatamente aquelas retransmissoras ávidas por buscar uma programação nova, cultural, não comercial. Eu acho que essa foi a maior diferença, digamos assim. Obrigado. Vamos então à participação dos nossos telespectadores. Silvia. Vamos lá. Gabriel dos Santos, morador de Ipanema, pergunta: a internet tem possibilitado uma maior participação do público na TV, mas os senhores acreditam que deveria haver um programa feito totalmente pelo público? Obrigado, Silvia. Só que eu vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, porque a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate ao vivo, falando hoje sobre o lançamento da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e também sobre democratização da comunicação. E no bloco anterior a gente recebeu a pergunta de um telespectador, que assim você vai ler novamente aqui para a gente. Silvia, por favor. Isso, é do senhor Gabriel dos Santos, morador de Ipanema, e ele pergunta: a internet tem possibilitado uma maior participação do público na TV. Na verdade, o público deveria fazer um programa integralmente feito por ele mesmo? É o que ele pergunta aos senhores. Obrigado. O Jean já estava disposto a responder isso, Jean? Eu vou fazer algumas considerações, não é uma resposta. Mas eu acho que essas novas tecnologias da comunicação e da informação já dão, digamos assim, as ferramentas técnicas para as pessoas construírem seus próprios discursos audiovisuais e disponibilizar ali nos canais do YouTube, por exemplo, né? Fazer pequenos filmes, pequenos documentários. Eu fiz até um projeto com os meus alunos da SPM, trabalhando em cima disso, dessas novas tecnologias, produzir novos discursos, novos olhares sobre si mesmo e sobre os outros a partir dessas tecnologias. E aí disponibiliza lá. Agora, a questão da audiência é que a gente pode discutir aqui, né?
quando é que esse conteúdo vai ter uma audiência própria? Nós temos aí alguns fenômenos no YouTube, né? Vídeos que bombam no Isso. YouTube. E essa audiência tem um caráter diferente da audiência da TV. Por outro lado, se a gente observar, por exemplo, o que vai para as tendências das redes sociais, em geral são assuntos da TV aberta. Ainda o que pauta, digamos assim, a discussão no Twitter, no Facebook, ainda são os conteúdos da TV aberta. Você vê que, por exemplo, e em especial da Rede Globo, né? Outro dia eu estava olhando, assim, estreou o programa do Cláudio Paiva com a Andréa Beltrão e a Fernanda Torres, o Tapas e Beijos. Imediatamente, no segundo bloco do programa, ele já estava nas tendências, ou seja, as pessoas estavam vendo TV aberta e foram para a TV, e foram para a internet discutir isso, criando uma rede das mídias, para usar uma expressão da Lúcia Santaella, né? As mídias estabelecem uma rede entre si. No futuro, talvez, essa interatividade vai aumentar e a produção de audiovisual pelo público vai ter uma qualidade tal que vai criar uma audiência própria, vai aí tirar de fato a audiência da TV, pulverizar essa audiência massiva da TV de massa. Sem contar que a qualidade da imagem da internet ainda vai melhorar muito, né? Eu diria até que tem um quadro aí da nova realidade dessa mudança que contribui de alguma maneira, havendo uma tendência que tem que ser marcada bem clara. Por exemplo, muito tempo atrás a gente via a Globo que dê a produção independente. Hoje em dia já é uma prática da mais poderosa de fazer associações com produtoras, com O2, com uma série de produtoras do mercado para fazer projetos conjuntos. Isso já representa uma abertura colossal, no sentido de permitir uma diversidade maior de tratamento cultural ou mesmo de conteúdo. E a grande revolução ainda está por vir, que é a TV digital. Com a colocação da TV digital, aí sim, essas possibilidades vão se aumentar, porque a gente vai ter, espera-se, né, e no Brasil isso está um pouco empurrado para trás, o Ginga, que é um elemento interativo que traz a internet para dentro da televisão, ou seja, a pessoa está vendo e pela própria televisão, sem precisar ir para o laptop ou para o computador ao lado, ela pode responder ou interagir com aquela programação que está acontecendo no momento. E montar a sua própria programação. E montar a sua programação. Ou seja, as possibilidades da TV digital são muito mais amplas do que a gente está acostumado agora a ver. Claro que há ainda um entrave. E eu acho até que essa questão do Ginga, que está entravado e está com dificuldade na medida em que o governo obrigou, por lei, a que as TVs todas de alta qualidade já viessem com um conversor embutido para sair fora da caixinha que seria obrigatória e necessária, e botar o Ginga dentro é uma possibilidade que já se discute, né? Sem precisar de uma caixinha, que aí ninguém vai comprar uma caixinha para ter o Ginga. Também é um dispositivo que você precisa. Esse dispositivo, mas já há alguns aparelhos que já têm espaço para dentro da própria televisão. Ou seja, hoje em dia, quem tem a possibilidade de acessar uma TV de alta qualidade já sabe que essa TV se conecta com a internet. Você pode assistir coisas e ter acessos à internet via televisão. Então, essas coisas tendem a se misturar e com a TV digital a ganhar uma grandiosidade que eu não sei se chega a esse aspecto, mas é bom lembrar que a própria programação de todas as televisões, cada dia que passa, abre mais espaço para manifestação popular. A gente pode discutir como é que ela é feita, mas você vê a própria TV Globo fazendo programas de comunidades, ainda o horário é muito limitado por uma questão de mercado, mas você vai vendo ONGs, acessos, a própria CUFA, que é a nossa parceira aqui na TV, vários outros órgãos de ação popular passam a ter mais espaço, virou uma lógica sobre a qual não dá mais para fugir. Ok. Gostaria de fazer alguma complementação, Roseli? Não só isso, como a TV Brasil oferece fomento à produção independente, tem um concurso que é de vídeos feitos por celular, tem um outro concurso para produção independente, quer dizer, tem algumas iniciativas em fortalecer essa participação, ampliar, vamos dizer assim, as pessoas que produzem conteúdo. Porque a gente sabe também, né, as redes, né, que por natureza elas têm fonte já de financiamento por anunciantes,
Na verdade, a produção independente dela tem sempre um sobrenome Sim. que a gente já conhece, né? Que é uma espécie de uma terceirização para os herdeiros Isso. das capitanias Os hereditárias. Isso mesmo. Né? E que quisera, né, que isso se ampliasse e realmente se oferecesse produção de conteúdo mais ampliada. Mas essa questão da TV digital que você toca, ela é muito importante. Eu diria que foi uma freada de arrumação da radiodifusora. Porque se tivesse entrado já o Ginga com o potencial que ele tinha da internet na televisão, qualquer um de vocês poderia, ou qualquer um dos telespectadores, poderia fazer um vídeo na rua e mandar para aquele telejornal da noite e aquilo ser selecionado, ser veiculado naquela hora, produzir conteúdo de uma forma interativa e haver uma pequena seleção naturalmente. Quer dizer, seria um outro mundo, mas a radiodifusão, ela não podia ceder seu espaço naquele momento, porque não vamos ser infantis, a gente sabe que é uma cadeia produtiva extraordinária, é muita gente trabalhando, não vamos ser maniqueístas, né? E dizer, se entrasse a TV interativa, ela estaria quebrando uma cadeia produtiva da radiodifusão. Isso não é necessário. Então, adiou-se isso e colocou somente para testes a tal prometida interatividade da TV digital. Mas eu penso assim, regionalizar, diversificar, trazer, ampliar esse mercado e essa cadeia produtiva é uma necessidade deste debate que está sendo feito pelas frentes parlamentares. De qualquer maneira, irá abrir. O YouTube é a grande mostra, a queda da audiência das TVs para cerca de 40%, TVs que a gente não falava em menos de 70%, né? Sorte das TVs públicas e das legislativas que não são tão pressionadas com a questão da audiência como sendo o único parâmetro de qualidade, né? Que dá uma possibilidade de ter uma diversidade. E o que eu queria deixar bem claro, o movimento social fala pela diversidade. Ele não fala no ressentimento, vamos destruir aquilo que existe, vamos censura, conquistar as redes, não é nada disso, isso são fantasmas. Nem pela censura também. De jeito nenhum. A liberdade de expressão é um bem da sociedade. E para aqueles que atuam pelo bem-estar social, que têm essa mirada, nós queremos ampliar os produtores de conteúdo. Claro. Jamais cercear a liberdade de um ou de outro, só ampliar. A gente só não pode esquecer, porque tem uma confusão que as pessoas fazem, existe um binômio inseparável, como as duas faces de uma moeda, de direito e dever. Não existe um sem outro. Então, o exercício da liberdade de expressão, o uso desse direito, implica responsabilidades. Você não pode querer usufruir desse direito de liberdade de expressão e não ter responsabilidades com o uso que você fez dele. Então, você pode fazer o uso, como tem acontecido, a gente viveu recentemente um episódio em que um deputado federal aqui do Rio de Janeiro fez declarações racistas e homofóbicas, e no rastro dessas declarações vieram outras tantas declarações piores que as dele, de pessoas na internet. E quando essas pessoas foram contestadas ou representadas de alguma maneira, elas reclamaram, não, mas aí eu tenho o direito de falar isso. Você tem o direito, agora você tem o dever de responder por isso. Se você, no exercício da sua liberdade, você está ferindo a dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucional, se você está cometendo crime de racismo, apologia, se você ao crime. Apologia ao crime, incitando ódio, você tem que responder por isso. Você tem liberdade de dizer o que quiser, mas não queira fugir da responsabilidade pelo que você faz. Então, isso tem que ficar claro para as pessoas. Ninguém está cerceando a liberdade de ninguém. A gente está cobrando uma responsabilidade. Inclusive, no manifesto da Frente Parlamentar, a gente leu isso, no lançamento da Frente foi lido o manifesto e isso estava claríssimo lá. Nós defendemos arduamente a liberdade de expressão. É um princípio também que tem que ser defendido. Mas quando nós estamos nessa encruzilhada aí entre o certo e o certo, que é a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana, a gente não pode esquecer que, primeiro, quem norteia o ordenamento jurídico brasileiro é a dignidade da pessoa humana. Segundo, o exercício da liberdade de expressão tem que ser acompanhado de responsabilidades. Isso não pode perder de vista. Obrigado, Jean. Silvia, temos mais uma pergunta de um telespectador, Silvia? Sim, temos uma pergunta do senhor Carlos Lourenço, do Shopping Popular de Madureira. Ele quer saber dos nossos convidados por que as TVs públicas não são transmitidas em canais abertos, ficando restritas aos canais fechados, limitando seu acesso à população. Bem, sobrou para mim. De novo, né? Olha, isso realmente é uma questão que está no meio dessa discussão toda que nós estamos tendo aqui, porque as TVs legislativas e, em geral, esse acesso, tudo foi definido por uma coisa chamada Lei do Cabo.
Ou seja, em contrapartida à concessão do serviço de cabeamento que criou, né, essa coisa que é a TV por assinatura, se criou uma lei e essa lei garantia a expressão e o acesso para casas legislativas, para canais de universidade, para os canais da comunidade, tanto que surgiram então os canais comunitários. É um pedaço da questão. Por que é um pedaço? Porque outros sistemas de assinatura não garantem esse direito. Tanto que televisões que vêm por satélite, por exemplo, que não tem o sistema de cabeamento, não tem essa obrigatoriedade. Agora, a evolução do acesso foi de tal maneira que hoje nenhuma delas já se restringe a emitir os canais só de seu interesse. Tanto que o canal da Câmara Federal, o canal do Senado já viraram quase que obrigações que não meramente legais, mas de fato, né? E o que pode mudar agora? O sistema digital estabelece algumas regras que quem já estava continua. Quem já tinha canal poderá e deverá ter o seu direito garantido na manifestação de seus canais pelo sistema digital. Isso garantiu um direito a mais desses canais que eu aqui citei da Lei do Cabo, como os canais legislativos e universitários e comunitários, a estarem presentes também no aberto. Então, só que a grande questão é como regular esse aberto em termos de funcionamento. Veja bem, canal aberto digital nas grandes capitais pelo cronograma do governo, cada emissora grande e rede já tratou de colocar o seu. Então, você já tem hoje uma transmissão que convive, pela lei seria até 2016, mas creio que isso vai acabar tendo algum tipo de prorrogação. Globo, SBT, Bandeirantes, todo mundo já tem o seu. Como fazer um alto investimento desse para canais públicos com essa diversidade de ação? Este era o projeto original, do final do governo, de criar, através de uma parceria público-privada, foi a ideia comandada pelo governo, uma estrutura para um canal público digital que atendesse a todos. Ou seja, a mesma torre, a mesma instalação física e os vários canais, portanto, garantindo espaço para as legislativas, para as comunitárias, para as universitárias, para os canais da própria EBC. Quem capitaneava, digamos, isso era um edital da EBC. Claro que isso é uma coisa muito complexa, muito difícil, e isso é que entravou no momento. E entravou por quê? Porque o governo achou, na sua prioridade de implantar o Plano Nacional de Banda Larga, que é ampliar, muito justamente, por sinal, o acesso à internet à maior quantidade de usuários da população e com melhor qualidade de acesso, e as tecnologias permitem isso, que seja por cabo, que seja por linhas elétricas, e aí se recuperou esse conceito de tentar unir a internet propriamente dita, o serviço de banda, à transmissão digital, já que o esquema, esse que eu falei do edital da EBC, previa apenas TV digital numa parceria para isso. Então, puxou o freio de mão que permita a gente vir a ter, mas isso é inexorável, vai acabar lá, porque a legislação já consagrou isso, né? A gente, a partir do momento que tenha isso resolvido, o canal de transmissão que vai ter que ser associado com o público, não dá, embora até desse, viu, pela legislação, que você obrigasse uma contrapartida das TVs particulares de apor algum espaço para ajudar a difusão das TVs livres, mas é uma discussão que aí viraria uma grande confusão. Então, me parece que mais prático mesmo é o governo casar esforços no sentido de que o processo traga à tona todos esses canais de maior participação popular, além dos seus próprios canais. Acho que esse é o caminho. E não creio que demore tanto assim. É um momento de encruzilhada, um momento de arrumação de casa. Daqui a pouco nós temos informações precisas aí de que o projeto já está na mão do ministro Paulo Bernardo, o projeto novo que a EBC encaminhou. E maio agora, possivelmente, haja divulgação do que é a cara desse projeto de TV digital casado com banda larga. Pelo menos a cara inicial, acho que demora pouco tempo. Tem uma estimativa de quanto tempo isso pode levar a se concretizar mesmo? Bem, primeiro a gente tem que saber qual é a cara do filho para saber como é que é para juntar os cromossomos todos e os DNAs todos para montar isso. Ninguém tem clareza
há, no momento, uma prioridade do ministro das Comunicações, do Paulo Bernardo, na questão da banda larga. Se isso vai atrasar ou não a digital, que é o teor da pergunta, né? E esse acesso dos canais abertos, desde já, a gente não sabe, né, qual vai ser o sistema técnico adotado. Tá? Mas, de qualquer maneira, uma data está apontada para eles mesmos, reiterado pela própria presidente da República, 2016, 2016, 2016. A gente acha que é longe, né? Estamos em 2011, mas às vezes as coisas se aceleram, a tecnologia muda tanto. Verdade. A gente cada dia tem mais possibilidade, não sei se vai ser só no final, não, pode ser antecipado. Ok. Discute-se muito essa questão da legislação brasileira em relação às concessões públicas e aos meios de comunicação, aos veículos de comunicação. Eu gostaria que vocês me dissessem quais são os pontos assim, mais falhos, apontassem os pontos mais falhos, mais fracos dessa questão da legislação brasileira que precisam ser mudados. O ponto falho é que, por exemplo, há 20 anos, desde que a Constituição Cidadã foi promulgada, que não se regulamenta essa questão, né? Não se vai regulamentar os dispositivos constitucionais, de modo que a Constituição tem servido como uma fachada e a prática é outra. Na prática, nós temos aí um oligopólio controlando a comunicação de massa no Brasil e com todas as implicações que isso tem, né? Com isso, não estou me colocando aqui contra. É importante deixar claro, como a Roseli falou, o tom não é revanchista, o tom não é de ódio, não é de destruição, não é nada. É só uma vontade de aprofundar a democracia, de aprofundar a participação popular e de garantir aqueles direitos que estão lá na Constituição. Então, acho que a primeira falha é essa, a falta de uma regulamentação, por exemplo, que defenda o cidadão, que dê a ele voz para se defender, por exemplo, de ataques da mídia, no caso, que amplie a participação popular dos organismos, que represente essa diversidade brasileira. Tem muita coisa para se regulamentar. E me parece que o Congresso já enfrenta duas ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por não ter regulamentado isso ainda, entendeu? E, em geral, os deputados não regulamentam porque eles cedem à pressão dos grupos, dos oligopólios, porque os oligopólios têm poder. E essa é uma instância importante da vida. Só para... Eu não sei exatamente, talvez você possa responder isso, quanto é que custa um segundo na TV, em termos de intervalo comercial? Até porque varia de canal para canal. Vai variar de emissora para emissora. Certo, mas digamos assim, vamos dar uma média para... Passa certamente esse minuto, passa num horário de pico de 100, 200 mil reais o minuto, vai Então, mais ainda. Vamos pensar isso. Então, digamos, vamos fixar em 200 mil reais por minuto, pago pelo tempo de TV. Se alguém se dispõe a pagar tanto para ter um comercial veiculado ali na TV, é porque a TV tem uma importância muito grande na constituição de imaginários. Ou seja, a Coca-Cola não virou um produto consumido no mundo inteiro à toa, mas graças à propaganda, o efeito da propaganda, do audiovisual, na construção da nossa visão de mundo, né, da maneira como a gente vê o mundo, o que a gente chama de imaginário ou mentalidade. Então, essa é uma instância importantíssima, inclusive, também para a gente, digamos assim, amadurecer a democracia. É uma instância importante que a gente não pode deixar de discutir. E muitos deputados se recusam a encarar essa discussão, porque mexer, democratizar a comunicação, pautar a audiência de maneira correta, informar ela, dar uma pluralidade de vozes, de pontos de vistas, amadurecer o espírito crítico dela, levá-la a fazer uma leitura vertical da vida, vai ter um impacto político muito grande. Muita gente não vai se reeleger. Muitos votos não vão poder mais ser comprados. As pessoas vão compreender qual é o papel de um parlamentar, seja municipal, seja estadual, seja federal. Ela vai entender, ela não vai ser mais enganada. Então, a recusa em discutir, em regulamentar esses dispositivos constitucionais tem a ver com essa questão dos privilégios de determinados grupos políticos no nosso país. Inclusive pelo uso político, muitas vezes, dos veículos de comunicação. Muitas vezes não, sempre. Político lato sensu, com certeza. Político lato sensu. Queria lembrar o seguinte, a Lei do Cabo, ela foi uma grande luta do FNDC. É verdade. E eu queria mencionar um nome aqui que você deve ter conhecido, o Daniel Hertz, que foi um dos fundadores do FNDC, e foi uma grande luta, porque o que se percebeu é que com a entrada de uma nova tecnologia, que era o cabo, era uma oportunidade muito grande de se democratizar a comunicação. E não é à toa que agora estamos em luta para a regulação daquilo que já deveria ter sido regulado na Constituição de 1988.
é porque é uma mudança tecnológica que é propiciadora de outras discussões mais de cunho político, que o Jean falou aqui, que você também mencionou aqui. Então, o que acontece? Nós agora, com essa mudança para o digital, e a gente não mencionou aqui, eu queria lembrar, que além de todas essas questões que nós abordamos, ainda tem as rádios comunitárias e as TVs comunitárias, que teoricamente vão ter um canal no processo de digitalização que se chama Canal Cidadania, que é importante que a gente mencione, porque os direitos que foram conquistados com o cabo, eles têm que ser mantidos. Isso é fundamental. E mais, nós precisamos lembrar que em 2009, no processo de mudança do governo para a atual presidenta, nós fizemos uma Conferência Nacional de Comunicação que com 630 propostas para apoiar os parlamentos, para apoiar os nossos representantes, para que fosse cumprida a vontade popular. E a vontade popular incluiu empresas, incluiu o governo, e incluíram os segmentos da sociedade civil de uma maneira geral. Quer dizer, empresário também é a sociedade civil, embora alguns se achem fora desse debate, né, o que acontece sempre. Então, eu digo, é a oportunidade de mudança. Uma sociedade democrática precisa ter a participação de outros segmentos. A liberdade de expressão não pode ser sequestrada por somente um segmento. Ela tem que ser de todos. Ou seja, o senso comum, digamos assim, o pensamento hegemônico diz que não existe democracia sem imprensa livre. Mas é preciso devolver a pergunta. O que a democracia pode dar para a imprensa também? Que exemplo a democracia pode dar? Então, a gente precisa de uma imprensa democrática. E quando eu digo imprensa, eu estou falando da mídia em geral. Assim, eu estou usando o termo imprensa no sentido lato, né? Uma democracia só amadurece com uma mídia democrática. Se o direito à liberdade de expressão é de todos, aí sim. Nós amadurecemos. Eu acho que ninguém vai sair perdendo. Quer dizer, se a gente pensar como um republicano, no sentido do bem comum, do bem, né, da coisa pública, acho que ninguém sai perdendo. Eu acho que quem é contra, quem se coloca contra, é porque quer sustentar privilégios. Quer sustentar privilégios, não quer distribuir isso com o conjunto da população. E aí também quem se sustente no argumento da censura, né, quando você fala muito em regulação da televisão. Só que vamos discutir isso no próximo bloco, que a gente tem uma pergunta de um telespectador. Silvia? Isso mesmo, é a jornalista Flávia dos Santos. Ela pergunta se o papel do jornalista numa TV pública muda e como deveria ser o regime de contratação desse jornalista. Obrigado. Eu vou também, vai cair novamente para o André Mota Lima, só que, André, tem um pouquinho de paciência, que a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Rio TV Debate. Estamos de volta com o Rio TV Debate ao vivo, falando hoje sobre a Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e também sobre democratização da comunicação. No bloco anterior, a gente recebeu uma pergunta de um telespectador, não é isso, Silvia? Que a Silvia vai ler novamente para a gente. Isso mesmo. A jornalista Flávia dos Santos pergunta se o papel do jornalista numa TV pública muda e como deveria ser o regime de contratação deste profissional. Obrigado, Silvia. André. Bem, eu acho que jornalista é jornalista ao escovar o dente ou ir ao banheiro ou trabalhar. Eu acho que o conceito básico de serviço público que tem que ter na cabeça de cada jornalista não vai fazer ele variar por ser numa TV pública ou por ser numa TV particular. Claro que a TV particular obriga muitas vezes o jornalista a correr atrás de uma audiência e não se preocupar ou a deixar um pouquinho de lado algumas responsabilidades sociais que são do âmago, né, das 24 horas que o assunto e que a responsabilidade de informar envolve um jornalista. Então, nesse sentido, o papel do jornalista na TV pública é o de buscar, com respeito aos controversos, e até isso a Casa Legislativa, no caso, facilita, porque ela mesmo já mostra que você tem que ter dois lados da questão sempre, né? E na TV pública, em geral, também. Esse conceito se estabelece. Se fosse, talvez esteja embutido aí um pouco daquela coisa do chapa branca nessa pergunta, né? Se o jornalista é chapa branca, a gente poderia ter uma situação semelhante aos interesses patronais do contratador de uma TV privada. Exatamente. Quer dizer, o jornalista estaria sempre sob dilema ético de como se posicionar, de como defender
a possibilidade da manifestação dos contrários e das várias opiniões, sempre com liberdade. Já o sistema de contratação é o respeito à lei no sentido geral de toda e qualquer contratação, seja por CLT, seja por serviço público. No caso da Astral, nós temos aí inúmeras formas de organização. Há casas legislativas que criam fundações e assim gerem a sua televisão. Há outras que usam terceirização de equipamento, de mão de obra. E há outras que adotam até o saudável critério do concurso público, quando assim tem estrutura para fazer isso. A tendência maior, ou a defesa maior que a gente tem, é que seja a menor possível a influência de indicações políticas para uma função que é de responsabilidade social, que é técnica e que é de honra profissional, não haver um choque contra esses preceitos éticos. Obrigado, André. Jean, vamos falar sobre a frente. Quais são as ações agora que a frente pretende implementar e o que ela quer regular, né? Quais são os pontos que ela pretende intervir aí na regulação dessa questão? Essa palavra regular, ela é uma palavra que ela tem uma semântica ampla, né? E ela suscita uma série de, para citar aqui a Roseli, os fantasmas todos que vêm com a palavra regulação. Regulação é sempre traduzida, principalmente por quem é contrário a um debate, a uma participação popular nessa discussão, é sempre traduzido como censura, né? Chamar de censura. Claro que isso é uma maneira de desqualificar o debate. As pessoas sempre fazem isso. Confundir a opinião pública, enganar as pessoas deliberadamente para que as pessoas se coloquem, né, a favor do lado errado, digamos assim. É o mesmo que você não usar a expressão casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, chamar de casamento gay, por exemplo, que aí tem uma tendência a achar que é casamento religioso, quando não é um direito civil. Então, em geral, não se pauta a população de maneira correta. Regulação é porque não há outro termo. Existe um marco regulatório da comunicação no Brasil, que a gente não conhece ainda, que está nas mãos da presidenta Dilma, que foi proposto pelo Franklin Martins, que é o secretário da comunicação do governo passado. Uhum. A Frente Parlamentar quer saber os termos desse marco regulatório para discutir. E esse novo marco regulatório vai pensar, por exemplo, nas concessões públicas de TV. Por que conceder exploração dessa concessão para políticos, para grupos políticos? Isso não é a gente não pode admitir que isso aconteça, porque a gente vê para que isso é usado, né? Para a constituição de currais eleitorais e manutenção de determinadas famílias no poder e enriquecimento próprio daquela família, desprezando completamente os interesses da coletividade. Mas esses políticos não podem usar subterfúgios para continuar mantendo esses veículos de comunicação? Bom, que eles vão usar, mas se a sociedade, se há uma participação mais ampla da sociedade, do movimento social, dos organismos da sociedade civil que estão atentos a isso, se há uma participação maior, esses subterfúgios vão ser desmascarados. Se houver também um interesse, do que eu vou chamar assim, da grande mídia, dessa mídia estabelecida, de pautar o debate de maneira correta, certo? Deixa eu aproveitar, então, um exemplo aqui que pode facilitar o entendimento disso que o nosso deputado está colocando aqui. Houve um projeto comandado, na ocasião, como relator pelo Jorge Bittar, que falava na possibilidade de se estabelecer uma obrigação de participação nacional, de conteúdo nacional nas televisões a cabo, especialmente porque muitas delas vêm com o exterior, com a programação totalmente importada. Então, havia essa proposta em discussão e continua em discussão, não chegou a um termo, parece que esse é um dos papéis da Frente Parlamentar. E o exemplo era claro, na França, a defesa de mercado, o próprio cinema brasileiro tem uma cota mínima para garantir a veiculação dos seus filmes. Então, a questão é até de estratégia nacional. Pois bem, no auge dessa discussão, houve uma campanha assinada pelos operadores de TV a cabo e tal, dizendo que era um absurdo, eles vão regular o que você vai ver, estão obrigando... Eu lembro dessa campanha. Essa campanha inundou as televisões. E as pessoas quando, na verdade, era garantir um espaço para a produção nacional. Acho que é o exemplo exato do que o Jean... E as pessoas aderem muito fácil a esses discursos montados dessa maneira, porque... claro que ninguém é a favor da censura. Então, se a coisa é colocada como censura, todo mundo vai ficar contra. Quando, na verdade, não é censura, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário.
no fundo, quem é a favor da censura são essas pessoas, porque se você concentra na mão de monopólios e oligopólios as concessões de radiodifusão e de difusão de imagem e som, por exemplo, é claro que aí há uma censura, porque outros setores da população estão excluídos do debate, da representação, as pessoas, grupos vulneráveis são alijados e não têm chance de se representar de outra maneira, de oferecer um contradiscurso. Então, essa discussão é do interesse da Frente Parlamentar, assim como a constituição dos conselhos, do Conselho Nacional, dos conselhos estaduais e municipais de comunicação, que são fundamentais. São esses conselhos que são consultivos e deliberativos que têm que vigorar para fazer esse controle social. Não temos que ter medo da expressão, não. Controle social, sim. Nós estamos falando de uma república. Né? Os interesses são de todos nós, não de um grupo privado que vai ali enriquecer e sustentar seus privilégios. Não. Esse serviço público existe para o bem da comunidade, da grande população, e não para um grupo de pessoas. Por exemplo, um dos problemas que a gente tem no Ministério das Comunicações é que antes eles tinham lugares assim, eles estavam localizados, posicionados no Brasil. Hoje em dia, eles diminuíram muito a infraestrutura. Então, por exemplo, você tem regulações que não foram implementadas e nem podem ser. Como é que você vai na renovação das concessões? Como é que você vai examinar a papelada? Se consulta a certidão? Ninguém sabe, ninguém viu. Tem concessões que são renovadas há 45 anos, já estão renovadas para frente, praticamente automaticamente, porque tem redes de poder muito instituídas dentro do Executivo e dentro do Parlamento. Então, o que a gente quer é transparência. E transparência não vai fazer mal a uma democracia. Se ela fizer mal à democracia, então todos os países desenvolvidos devem estar equivocados, porque todos têm marco regulatório. Inclusive, a nossa TV tem muito modelo americano. E os Estados Unidos têm um marco regulatório que regula, por exemplo, qual a quantidade que é viável, razoável de publicidade que pode ser veiculada numa TV. É 10%? É 15%? Eu não estou nem querendo debater qual o número que é, porque eu acho que isso tem que ser um consenso dos empresários, um consenso dos segmentos sociais. Mas, por exemplo, tem coisas que pelo Conselho Federal de Psicologia e pelo FNDC não dá para abrir mão. Por exemplo, publicidade dirigida às crianças, no horário que a criança está vendo televisão, isso é um absurdo. Todos os lugares desenvolvidos do mundo colocam a publicidade de produtos para a criança depois de um determinado horário. Se não é a criança que adquire aquele produto, para que ela está recebendo esse estímulo? Aí depois você vê aquelas criancinhas se sacudindo, se jogando no chão dentro do supermercado ou dentro dos shoppings, porque esse desejo é estimulado quando a criança não tem o menor condição de fazer um julgamento racional sobre aquilo é necessário ou não é. Quer dizer, são essas questões que poderiam entrar no marco regulatório, que existem já hoje, inclusive nomeados como classificação indicativa, que no cinema ninguém reclama de ter 18 anos para ir assistir determinado filme. Agora, foi uma briga de anos para conseguir a essa que eu citei, se implantar a classificação indicativa no Brasil. Por quê? Porque incomodava. E o que é isso, gente? Ou as coisas são reguladas constitucionalmente por um parlamento, pela nossa representação, ou elas são reguladas por uma coisa que se chama livre mercado, que é uma forma de regulação. Sim. Sem dúvida alguma, a não regulação nenhuma, ela privilegia determinados setores da sociedade que vão continuar. E o objetivo do mercado é o lucro. Por exemplo, é claro. A livre regulação do mercado se dá claro. pautado pelo lucro. E pautado pelo lucro significa audiência, quer dizer, uma coisa está ligada à outra. E aí, quanto mais apelo você fizer à audiência para garantir os lucros, mais você pode estar violando princípios aí, como, por exemplo, da dignidade da pessoa humana ou o direito das crianças e do adolescente, por exemplo, coisas desse tipo. O pior é que a gente fala populações vulneráveis, né? Populações vulneráveis são a maioria do povo brasileiro, gente. Vamos parar com isso, não é minoria. Negros, mulheres, crianças, população LGBT, nós somos a maioria, somos a maioria. Então, é preciso parar de pensar por nós, é preciso acabar com essa forma, vamos pensar por eles vulneráveis, oprimidos, etc. e tal. Nós não somos mais isso. Numa democracia, todos devem ter direito à voz. E quando não se tem, é preciso uma regulação que vá propiciar
esse discurso democrático. É isso. Existe algum país que você se lembre que tenha essa iniciativa e que costume até, pelo menos, discutir o conteúdo dos programas que são exibidos na televisão? Olha, eu posso lembrar aqui que exatamente no final do ano passado teve um seminário sobre os marcos regulatórios internacionais. Temos uma belíssima legislação em Portugal, que é na nossa língua, então quem tiver interesse pode dar uma pesquisada, uma belíssima regulação. Inglaterra tem regulação, Estados Unidos tem regulação, Suécia tem regulação, Holanda tem regulação, Alemanha tem regulação, a Argentina criou uma lei de meios agora que o pessoal já demonizou, já aterrorizou, já colocou assim como se fosse uma coisa terrível, horrorosa. Vamos ler, vamos estudar. Aqueles companheiros que tiverem interesse nessa militância, principalmente jornalistas, psicólogos, pessoas comprometidas com a informação, com a formação de valores. Vamos estudar a lei de meios, vamos ver o que é isso misterioso que todo mundo fala mal. Não tem nada para falar de mal. E a Argentina realmente está na nossa frente nessa regulação. E nós vamos criar a nossa. Não estou dizendo que a deles serve para nós, ou dos Estados Unidos serve para nós. Nós temos toda a competência para criar a nossa, desde que essa discussão seja livre e aberta. Ok. Bem, deixa eu só dar um exemplinho aí. Acho que alguma regulação a gente tem, o problema é o cumprimento. Por exemplo, quando se tem uma lei de concessão, se induz que a pessoa pega aquele espaço que é público e vá produzir uma programação. Pela legislação, deveria ser proibido, na prática não é, né, que você revenda esse horário que é público para uma outra entidade que não tem nada a ver com a proprietária daquele horário ou daquele canal pelo qual lhe foi dado o direito de usar. E nós conhecemos aí inúmeras televisões que vendem horário. E até essa foi uma preocupação, por exemplo, do próprio ministro Hélio Costa, no final, dizendo a multiprogramação pode dar 1000 canais comerciais. A gente vê aí os canais vendidos como ponto de venda, leilão. A gente vê de leilão no horário, na TV aberta. Compre joias, ligue para cá, quer dizer, virou. Não é esse o objetivo. Para discursos fundamentalistas, que a gente também não pode deixar de tocar nisso. Sim, né? de todos. E como aí tudo. Quer dizer, mas são horários que são comprados e a legislação não permite isso. Mas na prática existe um órgão regulador para isso. Me parece que esse é o aspecto que a frente parlamentar tenta colocar. Como discutir isso? Ou quem executa essa proibição? Em tese seria o Ministério, seria a Anatel, porque as regras do jogo nem sempre são observadas, né? O próprio crescimento da política de redes nesse país foi assim, sempre foi permitido apenas 5 estações de televisão de rede local, né, para um mesmo proprietário. Houve uma época que o Grupo Globo detinha várias e não apenas 5, como a legislação havia consagrado para evitar um crescimento dos diários associados. A Globo, com o próprio processo de democratização, tratou de se adequar à lei e vendeu essas estações que elas tinham no interior de São Paulo para determinados grupos e criou um sistema de afiliadas de retransmissoras de programação, o que a lei permite, mas não ser dono de vários canais ao mesmo tempo. Então, são essas questões. Quem controla isso? Quer dizer, a meu ver, cabe ao parlamento, que é eleito, estabelecer as leis. Tem que ter lei para isso. Por exemplo, hoje em dia, quando você vai contratar um serviço de TV a cabo, você recebe um pacote de internet e de telefone. Isso não está regulamentado, isso precisa ser regulamentado, você entendeu? A gente vive num país com leis, num Estado democrático de direito, a gente não pode se furtar a regular essa questão, entendeu? Não pode, então não é uma coisa, não é um atentado contra a liberdade de expressão, muito pelo contrário, não é um atentado contra a democracia, muito pelo contrário. Então, eu acho que o cidadão comum, o cidadão que está em casa, tem que procurar se informar. A Roseli está certa. Procure a gente, pode procurar, mandar e-mail lá para o meu e-mail de deputado, dep.joãowillis@câmara.com.gov.br. Eu tiro todas as dúvidas, a frente tira todas as dúvidas, a Roseli pode tirar também. Pelo FNDC, pelo Conselho Federal de Psicologia, estamos dispostos a organizar um movimento social pelo país e conseguir realmente libertar, né,
as TVs públicas, as TVs, a mídia de uma forma geral, a comunicação no Brasil, desses segmentos que acharam que a bola é minha. Então eu vou sair com a bola debaixo do braço, não é possível, entendeu? E dizendo que os outros estão censurando. Mas eu acho que, de tudo, o fundamental nesse debate é que a crise, a mudança tecnológica, a crise no sentido do debate, né, que a conferência de comunicação pautou, ela é muito importante, porque ela vai trazer muita liberdade para a gente. E não esquecer de lembrar que o Plano Nacional de Banda Larga é um debate urgente. Nós somos uma banda larga, uma das mais caras do mundo. É importante que todos saibam que essa venda casada da telefonia, da banda larga, é uma das mais caras do mundo. Isso não há porquê. Não há porquê. Por isso que está em discussão o Plano Nacional de Banda Larga. E nós precisamos trabalhar nisso para garantir o futuro do Brasil, porque isso é estratégico. Ô, Roseli, por isso que as sociedades, os grupos também desenvolvem suas estratégias de resistência. Porque eu não estou defendendo aqui a ilegalidade, muito pelo contrário, nenhum crime. Mas com uma banda larga tão cara, né, como serviço de banda larga tão caro, assim, a gente vê, por exemplo, o fenômeno do gato net, do gato velho, se disseminando por conta disso. Ou seja, as pessoas partindo para a ilegalidade, digamos, por conta de uma falta de uma regulação que dê conta, que barateie esses custos, que amplie o acesso das populações de uma maneira legal, você entendeu? A própria população vai desenvolvendo resistências a isso. E a gente não pode permitir, porque ninguém aqui é a favor da ilegalidade. Bom, infelizmente o programa está chegando ao final, só que antes eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais. Roseli. Agradecer aqui a Rio TV Câmara, aos telespectadores, né, e ficar assim cada vez mais empenhada em que esse debate continue e que através desses contatos todos que a gente já ofereceu, e convidar quem quiser. Hoje mesmo tem uma reunião aqui no Sindicato dos Jornalistas que vai continuar esse debate às 19 horas aqui na Cinelândia, estamos aqui no Rio de Janeiro, e convido a todos para participar, porque isso é interesse das gerações futuras no Brasil. Sim. A quinta economia do mundo tem que trabalhar a sua democratização da comunicação. Obrigado. André Mota Lima. Bem, eu acho que a minha consideração final é otimista. Nós estamos aí vendo normalmente em jornais, em televisão, o papel da internet lá no Egito, na Síria, nas revoltas populares por liberdade. É definitivo. Realmente o processo de abertura via internet, via TV digital, propiciará fatalmente uma diversificação maior e eu diria até que uma democratização, sim, do acesso, na medida em que as pessoas tenham mais opção, chegando à sua casa de uma maneira gratuita. E esse é um grande problema. A gente tem o TV a cabo, a gente fala, enquanto TV legislativa, para dar o exemplo, em ser público, em ser democrático, em ser transparente, mas só acessa a gente quem tem dinheiro para pagar, ou que fez um gato net, que a gente já viu, no caso do Rio de Janeiro, com as UPPs, algumas ações do governo para baratear e convencer os serviços a serem mais baratos, como dão certo. Como, inclusive, esses serviços, seja por satélite ou cabo, passam a vender mais, como foi no Batam, como está sendo agora a medida que o governo estadual está querendo colocar junto à Embratel, à Sky. As pessoas, se der um pacote econômico, as pessoas vão preferir aquele serviço de boa qualidade que não caia na mão do tráfico ou na mão da milícia. As pessoas só fazem porque não tem outro recurso, porque é muito caro. E, fatalmente, a gente querer fazer um processo de abertura, de democracia, numa coisa que tem que ser paga, é um contrassenso. Então, eu sou otimista vendo que na TV digital nós vamos ter, ampliando essas possibilidades de acesso, a população vai diversificar tanto, a gente citou aqui, que as audiências, né, o chat, como eles falam, as audiências estão diminuindo de marca, né? Os 70% de aparelhos ligados estão cada vez mais baixos, mais baixos. O mercado vai ter que readaptar, a audiência ainda da competência de uma TV disseminada nacionalmente vai se manter, ninguém quer, inclusive, que se destrua. Claro.
né, um papel importante, né, uma boa novela tem lá seu valor. Eu O sou João noveleiro. Willis, com todo respeito, hoje é deputado porque aproveitou muito bem, né, Claro. a exposição que a mídia lhe deu lá Claro. no tempo do BBB e a gente tem que pesar que isso é importante. E isso propicia também uma alavanca, um degrau de debate, Claro. de possibilidade de falar coisas. Então, tem que ser, né? Mesmo quem demoniza, por exemplo, um programa como BBB, muito ruim, pode sair coisa boa, né? Claro que Eu acho pode. que temos um exemplo aqui. Não só pode, como eu tinha completa consciência do papel dos meios de comunicação de massa na formação dos imaginários e na visão que as pessoas têm, por exemplo, acerca dos outros, que eu deliberadamente fui para o programa para construir uma nova representação. E é assim que tem que ser feito, a gente não pode desprezar. Eu acho que as esquerdas no Brasil, durante muito tempo, desprezaram esse papel fundamental da comunicação na construção de uma visão de mundo, de mentalidades. E se esqueceu de se inserir nesses espaços para oferecer contradiscurso, que foi mais ou menos o que eu fiz no Big Brother. E eu adoro o programa, eu sou noveleiro e eu concordo com você. A gente não está aqui, minha perspectiva também é super otimista, a gente não está aqui desprezando toda a contribuição cultural, inclusive, que as TVs privadas deram, em especial a Rede Globo mesmo, que criou um padrão de excelência, mas o que a gente quer é uma pluralidade de vozes, uma pluralidade de representação. A gente quer ver esse Brasil que é tão diverso realmente, ali virtualmente, essa diversidade representada, e obedecendo esses princípios mesmo, de uma sociedade justa, solidária, plural e de respeito das diferenças culturais. Isso é importante. Quero agradecer à TV Câmara, Roseli, Cláudio, obrigado pela companhia. Muito bacana. Obrigado, deputado. Obrigado, André. Obrigado, Roseli. Silvia, muito obrigado pela participação importante, lendo as perguntas dos telespectadores. Também queria agradecer aos telespectadores que estão sempre participando aqui do programa. Muito obrigado pela participação. Continuem. E o Rio TV Debate volta na semana que vem. Até lá.